quero explicar para vocês, à luz da palavra de Deus, qual é o significado da Santa Ceia, a doutrina da Santa Ceia. Quero chamar a atenção dos adolescentes, que esse é um assunto que a gente precisa aprender. A gente participa da ceia, vai participando e vai se tornando uma rotina na vida da gente. A gente muitas vezes não compreende por que Jesus Cristo ele instituiu 2 sacramentos. O batismo, que é o rito de entrada, de passagem, quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se torna um discípulo de Cristo, então você é batizado. O batismo não se repete, é um só. E você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só batismo. Mas a ceia do Senhor é o sacramento que nós devemos repetir até a volta de Jesus. Todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, até que eu venha. Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, até o 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Convido você a abrir a palavra também no Evangelho de João, capítulo 6, para você entender o sentido da Santa Ceia. João capítulo 6, a partir do versículo 50, Jesus diz: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse texto parece ser um texto de canibalismo, não é isso? Os pagãos, eles acusavam os cristãos, quando participavam da Santa Ceia, de cometer o canibalismo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que eu só posso ser salvo, eu só posso ter a vida eterna, se eu reconhecer quem Jesus é na sua carne e o significado do seu sangue, da sua expiação. Ou seja, a única maneira que eu tenho
de ser salvo, pela fé, receber Jesus, reconhecer que Jesus veio em carne e, consequentemente, na sua carne, ele derramou a sua vida expiatoriamente para me dar a salvação, a vida eterna. Então, quando ele fala aqui comer e beber a minha carne, comer a minha carne e beber o meu sangue, ele está falando se eu creio, se eu acredito em quem ele é e na eficiência e suficiência do seu sacrifício. A partir dessa compreensão, você vai entender o significado da ceia do Senhor. E aqui eu queria destacar alguns pontos importantes nesse texto de 1 Coríntios. Primeiro, a origem da ceia do Senhor. Quem foi que inventou esse negócio de Santa Ceia? Veja lá no versículo 23, vamos ler juntos? 23, 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Quero destacar aqui 3 coisas muito importantes. A primeira, o autor da ceia foi Jesus. Eu recebi do Senhor. Não fui eu que inventei, não foram os apóstolos que inventaram, mas quem instituiu a celebração da ceia foi Jesus. Outro detalhe importante no texto, quando foi que ele instituiu a ceia? E o texto vai dizer, na noite em que ele foi o quê? Traído. Qual foi a noite em que foi traído? Você se lembra de João, capítulo 13, naquela noite em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dando exemplo para eles. Naquela noite que, quando assentados na celebração da Páscoa, Satanás coloca no coração de Judas, e Judas sai daquela ceia pascal para entregar a Jesus. Por que isso é importante aqui? Na noite em que foi traído. Por que Jesus Cristo instituiu justamente na noite em que foi traído? Por que ele não instituiu após a ressurreição? Porque na noite em que foi traído, se comemorava o quê? A Páscoa. E Jesus, então, celebra a Páscoa com seus discípulos na noite em que foi traído. Por que ele celebra a Páscoa na noite em que foi traído? Justamente porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aquilo que figurava na saída do Egito, o sangue do Cordeiro na verga da porta para proteger as famílias, é nesse contexto que Jesus Cristo está dizendo, eu sou o verdadeiro Cordeiro Pascal. Eu sou o verdadeiro sacrifício. O sacrifício lá do Egito libertou vocês do juízo, do cativeiro. Mas eu, através do meu sacrifício, vou libertar vocês eternamente. Ou seja, eu sou o cumprimento da Páscoa. Eu sou o Cordeiro Pascal. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cumprimento da Páscoa. Tudo que é feito na Páscoa aponta para Jesus. Dentre os elementos da Páscoa, ele retira 2, justamente, o pão e o vinho. O pão e o vinho. Então, na noite em que foi traído, foi a noite justamente onde se manifesta todo o ódio de Satanás, toda a maldade. Mas na noite em que foi traído, é o dia mais especial para nós, porque é o dia em que, amando os seus, diz lá João 13, amou-os até o fim. O fim. Outro detalhe importante aqui, o autor da ceia é o Senhor Jesus, o tempo da instituição, na noite em que foi traído, e a retransmissão da ceia. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E isso tem acontecido desde a Páscoa celebrada por Jesus, a instituição da ceia. Esse ensino está sendo transmitido para os cristãos no mundo inteiro. E depois de 2000 anos, nós estamos aqui nessa manhã celebrando aquilo que nós recebemos do Senhor. E estamos retransmitindo às novas gerações. Mas em segundo lugar, os elementos da ceia. Veja aí, né, ele diz, isto é o meu corpo, versículo 24,
Na noite foi traído, tomou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, tomou, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Vamos entender um pouquinho isso aqui? Os elementos da ceia são dois: pão e vinho. Nós, hoje que somos mais puritanos, a gente toma suco de uva, né? Porque tem uns crentes que dizem assim que o pecado é a primeira dose. Tem gente que diz assim: se eu tomar vinho na Santa Ceia, eu vou começar a beber. Para Jesus isso estava resolvido. Alguns comentaristas substituem o vinho pelo suco de uva, porque numa versão dos evangélicos fala do fruto da videira, o fruto da vide. Então pode ser o vinho comum ou pode ser o suco de uva, não importa. Mas o que é que significa isso? Nós precisamos entender. Vamos lá para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Preste atenção que a instituição da ceia do Senhor passa a ser agora o sacramento da igreja, da nova aliança a partir de Cristo. Preste atenção, nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa. A Páscoa é a festa dos judeus. A Páscoa significa a saída do Egito. Então o povo de Israel celebrava o quê? Páscoa. Nós não celebramos Páscoa. Aliás, todos os domingos, quando nós nos reunimos, e a igreja reformada fazia assim, na igreja de Calvino, nas igrejas reformadas, quando houve a reforma, a celebração da ceia era dominical. Todo domingo tinha ceia. Porque domingo revela o dia da ressurreição de Cristo. Uma nova era, a era da graça. Chama a sua atenção dois detalhes em Mateus capítulo 26. Vamos lá, a partir do versículo 26. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. Tinha bode assado, tinha erva amarga. Certo? Tem todo o cerimonial na celebração da Páscoa. Tem 3 cálices de vinho. E no último cálice, aquele que estava dirigindo a cerimônia, ele bebia e ele cantava os hinos, os salmos que estão lá, o Salmo 114 até o Salmo 118, o Halel. Por isso que Mateus, que está escrevendo para a mentalidade judaica, veja no versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus cantou o hino? Porque a Páscoa terminava com o hino. E é tão bonito isso aqui, porque Jesus ele está trazendo de volta para o contexto do culto cristão a música, o louvor. Mas veja bem, ali, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então, qual é o significado do pão? O pão significa o corpo de Jesus, que é partido por nós. Certo? Por que é partido por nós? Porque o castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. E sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Aí ele vai completar a ideia, né? Tomou um cálice e tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova o quê? Aliança. Preste atenção que isso é muito importante, porque é através do sacrifício de Jesus Cristo que nós somos introduzidos nessa nova aliança. Nessa nova aliança. Quais são as bênçãos dessa nova aliança? Vamos dar um pulinho lá em Hebreus, né, capítulo 8, só para você entender. Nova aliança. Quais são as bênçãos da nova aliança? A partir do versículo 10. Porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Vamos ler juntos 11 e 12. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até... Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é importantíssimo, entender isso. O sangue de Jesus estabelece a nova aliança. É como se, através do seu sangue, ele estivesse assinando um compromisso de que vai nos abençoar com conhecimento espiritual, com a presença do Espírito Santo e também com o perdão dos nossos pecados. E esse perdão de pecados é completamente diferente da Páscoa. A Páscoa, se você observar bem, eles foram libertos do cativeiro do Egito. O sangue de Jesus é o descendente da mulher que com o seu sacrifício ele destrói toda a obra satânica. E a partir daqui, esse sacrifício não será mais repetido de uma vez só, num único sacrifício. Ele é eficiente e suficiente para salvar definitivamente a sua igreja. Não de um poder político, não de uma escravidão política, mas de uma escravidão que? Espiritual. Por isso que ele vai dizer aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de quantos? De muitos, não de todos. Porque Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. A expiação de Cristo é limitada. Deus, ele não derrama o seu sangue, a sua vida, para possibilitar a nossa salvação. Ele derrama a sua vida sabendo por quem estava morrendo e comprando definitivamente a nossa redenção. Amém? Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Elas me ouvem, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então grave isso no seu coração. Esses elementos, o pão e o vinho, vão representar o que Jesus Cristo fez por nós. Através da sua vida derramada, do seu sacrifício, ele está garantindo definitivamente a nossa redenção. A nossa redenção. Terceiro lugar, a origem da ceia do Senhor, os elementos da ceia. E você precisa entender quando ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, ele está usando o pão simbolicamente. Você que veio da igreja católica, nós que viemos da igreja católica, os católicos defendem, quando ele diz, isto é o meu corpo, aquele pedaço de pão vira o corpo de Cristo. É tanto que quando nós íamos tomar a hóstia, não pode mastigar a hóstia, bota na língua e derrete, para você não morder o corpo de Cristo. É a doutrina da transubstanciação. Mas nós não cremos assim. Quando Jesus diz, isto aqui é o meu corpo, ele está falando de forma o quê? Simbólica. A mesma coisa que ele diz lá em João capítulo 6, todo aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Não é no sentido literal, mas no sentido espiritual, simbólico. Quando eu e você formos comer esse pedacinho de pão e tomarmos esse pequeno cálice de vinho, nós estamos simbolicamente dizendo que nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, e o sacrifício de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Há um tríplice propósito na ceia do Senhor. 3 propósitos. O primeiro é gratidão. Então, quando você participar da ceia do Senhor, você tem que colocar na sua cabeça que Cristo instituiu isso para nós sermos gratos. É tanto que ele vai dizer aqui, olha lá no texto, que ele deu graças. No versículo 24 diz, e tendo dado graças, o partiu. Tendo dado graças, é uma palavra só no verbo, é um verbo só, uma palavra só no grego. É eucaristel.
Então, a ceia, quando nós celebramos a ceia, nós estamos aqui juntos, como família, para agradecer a Deus a nossa redenção. A gente canta sempre aqueles hinos da cruz, né? Pendurado no madeira. A moçada gosta de cantar essa questão da atração da cruz. E ao participarmos da ceia do Senhor, nós temos que ter esse sentimento de gratidão. Jesus Cristo morreu por mim. Ele deu a sua vida por mim. E eu sou grato a Ele. Preste atenção que a Santa Ceia não é um funeral, mas uma festa de ações de graças. Segundo o propósito, ele diz assim: fazer isto em memória o quê? De mim. A palavra em memória indica lembrar-se de uma vívida experiência. O objeto a ser trazido à memória está no pronome mim. Mim. Devemos sempre nos lembrar da cruz, mas devemos sempre nos lembrar do nosso Salvador. Irmãos, a melhor coisa da Santa Ceia é você lembrar de que Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, a sua esperança. Ou seja, de uma certa forma, nós trazemos à nossa memória aquele que é a pessoa mais importante da nossa vida, que é o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Redentor. Terceiro lugar, proclamação. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A palavra anunciar aqui significa proclamar de forma solene. A ceia proclama o sacrifício de Jesus de forma o quê? Visível. De forma visível. Isso é muito importante a gente entender, porque na nova aliança, aquilo que é tangível e aquilo que é visível, foi resumido apenas à água do batismo e aos elementos da ceia do Senhor. Nós não precisamos de crucifixos, certo? Nós não precisamos de abadá para participar da ceia. Nós não precisamos de nada que é tangível ou visível. As únicas coisas que Jesus colocou, tangível e visível para nós da nova aliança, é a representação do seu sacrifício. Seu sacrifício. Então, quando você for participar da ceia hoje, você agradece a Deus. Eu sou salvo. Eu não estou perdido, eu tenho a vida eterna. Quando você for participar da Santa Ceia, traga à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. E a nossa esperança quem é? É Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui também proclamando que esse Jesus Cristo que morreu está vivo e Ele vai voltar. Amém? E nós estamos proclamando, através desse símbolo, o sacrifício de Jesus. Há duas palavras que são muito importantes que Paulo coloca aqui. Veja bem, no versículo 25, o que diz aí? Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. No versículo 26, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Dois detalhes importantes aqui. A sua celebração deve ser frequente. Quando ele diz, todas as vezes que eu beberdes, então significa que é para ser repetido. Aqui na igreja de Pinheiros nós temos no terceiro domingo pela manhã e no primeiro domingo à noite, tarde e noite. As igrejas reformadas, tradicionalmente, elas faziam a Santa Ceia toda semana. E na igreja primitiva, alguns comentaristas colocam que eles se reuniam de casa em casa e partiam o quê? O pão. E eles perseveravam na comunhão, de tal maneira que, para eles, no contexto da igreja primitiva, a celebração da ceia era quase diária, porque eles queriam trazer o quê? A memória. Eles queriam se lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Mas o que é bonito aqui também é que essa celebração ela é perpétua. Nós devemos repetir isso até que Ele venha.
Então a Santa Ceia não sai de moda, é uma coisa que a nossa geração vai fazer e a outra, não. E eu louvo a Deus porque se Ele diz, até que eu venha, significa que até a segunda vinda do Senhor, haverá uma igreja militante, gloriosa, aqui na terra. Certo? A igreja pode passar por crise, por problemas, mas por causa desse sacrifício, essa igreja é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais 5 minutos. A ceia do Senhor é para todo cristão salvo, que está integrado na comunhão da igreja. Quem são os participantes da ceia do Senhor? Quem deve participar? A preocupação do apóstolo Paulo, aqui no contexto de 1 Coríntios, é que os crentes estavam interpretando erradamente a ceia. Eles iam para a igreja e cada um levava uma panela de comida. E ali eles comiam, bebiam e alguns até o quê? Se embebedavam. Você vê aí que ele começa, veja lá nos versos 17 até o 22, ele diz, não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Era uma confusão na igreja de Corinto. Ao invés de ter comunhão, eles tinham divisões, porque os ricos comiam separado dos pobres. Certo? E eles interpretavam a ceia do Senhor não como uma cerimônia espiritual, mas como uma cerimônia de comida. E veja o que ele vai dizer. No versículo 33 de 1 Coríntios 11, o que ele diz aí? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirem para comer, esperai uns. Se alguém tem fome, coma onde? Então preste atenção, a Santa Ceia não é para você encher a barriga. Você não veio aqui participar da Santa Ceia, né? Podia dar um pão, um sanduíche para cada um e um copo desse tamanho, mas não é para isso. A ceia é simbólica. É simbólica. Queria destacar aqui alguns pontos que Paulo vai colocar rapidamente para nós. Ele diz assim, veja lá no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, evite participar da ceia do Senhor indignamente. O que significa isso? Essa palavra tem um sentido de não tratar as coisas sagradas de forma leviana e irreverente. Ou seja, você, a partir do momento que você for participar da ceia do Senhor, você tem que tratar isso aqui de forma reverente, de forma digna. Isso aqui não é uma coisa banal. Então, indignamente significa não dar a dignidade exigida, merecida. Você não pode participar da ceia do Senhor de forma leviana. Segundo, veja aí, no versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, evite participar indignamente, evite participar sem o autoexame. A palavra no grego dokimizatel significa testar ou provar, como ourives prova o metal. Você tem que, ao participar da Santa Ceia, examinar a sua vida. Não examine a vida do outro. Examine-se a si mesmo. Mas examinar a si mesmo aqui não é para você deixar de comer. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Coma. Porque a Santa Ceia é um momento em que você pode pedir perdão pelos seus pecados, você pode reatualizar a sua salvação. Se você está com mágoa no seu coração, se você está com ódio no seu coração, se você está desanimado espiritualmente, a ceia do Senhor é justamente para que nós nos examinemos e que nós possamos então comer e beber.
Certo? Às vezes, o sujeito diz, não, hoje eu não vou tomar Santa Ceia, não, porque eu não estou bem. Não, meu irmão, então melhora agora. Confesse os seus pecados, abandone os seus pecados. Reconcilie com Deus. Deus, Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia justamente para que nós tivéssemos esse momento de purificação de pecado. Mas eu queria destacar no versículo 29. Isso aqui é muito importante. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por que que nós não damos Santa Ceia para a criança? Porque a criança não tem a capacidade de discernimento. Discernimento. A partir do momento que ela tiver discernimento e ela for batizada ou fazer a sua pública profissão de fé, ela vai participar. Por quê? Nós temos que discernir o significado do sacrifício de Jesus Cristo e a importância que isso tem para nós como corpo de Cristo. Eu tenho que discernir isso. Evite participar sem discernimento do corpo, isto é, sem compreender que o corpo de Cristo foi partido na cruz por nós, e sem compreender que a igreja é o corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Quais são as consequências ou os resultados de não participarmos corretamente da ceia do Senhor? Diz o texto aí, Paulo é bem duro aqui. Ele diz, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Vocês conheceram a história de Ananias e Safira. Eles foram para o culto e mentiram lá no momento do ofertório. Provavelmente a igreja estava participando da ceia do Senhor. Porque Pedro fulmina os dois. Eu fico imaginando se essa moda pegasse hoje, né? Ainda bem que os apóstolos já morreram. Sujeito mentiroso no dízimo. Mentiroso na oferta. Que faz oferta para aparecer. Crente usado por Satanás. Está lá. Pedro diz, mas Ananias, por que Satanás colocou isso no seu coração? Para você mentir contra o Espírito Santo. E eles morreram na igreja. Claro que eles não perderam a salvação. O que é que Paulo vai dizer aqui? Que nós somos julgados e disciplinados pelo Senhor. Só recebe disciplina quem é filho. Quem é bastardo não recebe disciplina. E ele vai dizer aqui, muitos estão fracos, muitos estão doentes. E ele diz no versículo 32, lê comigo aí o 32, por favor. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos o quê? Condenados com o mundo. Deus manda você embora, para você não ser condenado com o mundo. Deu para entender? Agora, pastor, isso é muito duro. Reclama lá no céu, vai lá. Entra com um mandato de segurança, um habeas corpus lá para Deus, vai lá. É o que está na Bíblia. Paulo conclui, reafirmando que a Santa Ceia é uma cerimônia simbólica. E quem quer comer, come em casa. Aqui não é lugar de encher a barriga. Esse é um sacramento espiritual. E eu queria deixar, já para encerrar aqui, né? Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, na igreja, com os nossos irmãos, nós temos 4 oportunidades assim maravilhosas. A primeira delas é olhar para trás, é olhar para a cruz. E a gente olha para trás com gratidão. Segundo lugar, olhar para dentro de nós mesmos, fazer o autoexame. Senhor, como é que está a minha vida de crente? Será que eu estou dando testemunho de crente? Será que de fato eu tenho tido comunhão com o Senhor? Será que eu tenho zelado pela minha vida devocional? Então você vai tratar do seu coração. Terceiro, olhar para frente com esperança. Até que Ele venha. E Ele virá. Ele virá. E por fim,
olha para o lado. Olha para o lado. Os meus irmãos que participam comigo na igreja. E a Santa Ceia é dado para a gente entender que nós somos o quê? Uma família. E que nós devemos cuidar uns dos outros. E que nós não somos melhores. Porque é por meio desse sacrifício que nós nos tornamos um. E aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.